O Morro dos Ventos Vivantes, capítulo 8. Numa bela manhã de junho, nasceu o primeiro bebezinho de quem cuidei, e o último do velho galho dos Earnshaw. Estávamos ocupados juntando feno, num campo distante, quando a garota que habitualmente levava o nosso de jejum veio às pressas pelos prados e estrada acima, uma hora mais cedo, chamando por mim enquanto corria. Um bebezão! Exclamou ofegante. O menino mais bonito que já vi, mas o doutor diz que a patroa não vai sobreviver. Faz meses que está tísica. Ouviu falar com o Sr. Hindley agora, que ela não tem mais um motivo para viver. Vai morrer antes da chegada do inverno. Vá já para casa. Você vai ter que cuidar do bebê, Nelly. Dar-lhe açúcar e leite e cuidar dele de noite e dia. Queria estar no seu lugar, porque ele vai ser todo seu quando a patroa se for. Mas ela está tão doente assim? Perguntei largando o ancinho e amarrando minha touca. Acho que está, mas não parece, respondeu a garota. Fala como se fosse viver para vê-lo se tornar um homem. Está fora de si de alegria, é um bebê tão lindo. Se eu fosse ela, tenho certeza de que não morreria. Ficaria melhor só de olhar para ele. Apesar de Kenneth. Fiquei furiosa com ele. A senhora Archer levou o querubim para o patrão, na casa, e o rosto dele começou a se iluminar quando o velho corvo deu um passo à frente e disse: Earnshaw, é um milagre que sua esposa tenha sido poupada para lhe deixar este filho. Quando ela chegou, eu estava convencido de que não duraria muito. Mas devo preveni-lo. O inverno provavelmente a levará. Não se deixe abalar demais. Não há o que fazer a respeito. Além disso, o senhor devia ter sido mais cuidadoso na hora de escolher uma mulher de saúde tão fraca. E o que foi que o patrão respondeu? Perguntei. Acho que praguejou qualquer coisa, mas não lhe dei ouvidos. Estava tentando ver o bebê. E começou a descrevê-lo entusiasmada. Ansiosa como ela, corri para casa a fim de admirá-lo eu mesma, embora estivesse muito triste por Hindley. Em seu coração só havia lugar para dois ídolos, a esposa e ele próprio. Amava-os cegamente, e adorava, e eu não podia imaginar como suportaria a perda. Quando chegamos a Wuthering Heights, lá estava ele, à porta da frente. Ao entrar, perguntei-lhe como estava o bebê. Daqui a pouco já vai estar correndo por aí, Nell, respondeu com um sorriso. E a patroa? Atrevi-me a perguntar. O doutor disse que ela. Ao diabo com o médico! Interrompeu ele ficando rubro. Frances está passando bem. Dentro de uma semana vai estar ótima. Você vai lá para cima? Diga a ela que subo se ela prometer não falar. Tive que deixá-la porque não queria ficar calada. O Dr. Kenneth disse que ela precisa de repouso. Dei o recado à Sra. Earnshaw, que parecia muito animada, e respondeu alegremente. Mal disse uma palavra, Ellen, e ele saiu do quarto 2 vezes, chorando. Bem, prometo que não vou falar, mas isso não me impede de rir dele. Pobrezinha. Até a semana de sua morte, seu coração alegre nunca a abandonou. E seu marido continuava, obstinadamente, não, furiosamente, a afirmar que sua saúde melhorava a cada dia. Quando Kenneth o avisou que os remédios já eram inúteis naquele estágio da doença e que não queria que ele gastasse mais dinheiro com suas visitas a ela, o patrão retrucou. Sei que o senhor não precisa mais vir. Ela está bem. Não tem mais necessidade dos seus cuidados. Nunca esteve tísica. Era uma febre, já passou. Seu pulso está como o meu agora, e seu rosto igualmente fresco. Contou a mesma história à esposa, e ela pareceu crer. Certa noite, porém, apoiada no ombro dele, enquanto dizia acreditar que poderia se levantar no dia seguinte, um acesso de tosse bem leve a sacudiu. Hindley a ergueu nos braços, ela enlaçou-lhe o pescoço, seu rosto mudou de expressão, e ela morreu. Conforme a garota adivinhara, o menino Harrington foi inteiramente entregue aos meus cuidados. O Sr. Earnshaw, contanto que o visse com saúde e nunca o ouvisse chorar, estava satisfeito com o que dizia a respeito ao filho. Quanto a si próprio, estava desesperado. Seu sofrimento era do tipo que não transparece. Não chorava nem rezava, despejava insultos e desprezo, execrando Deus e os homens e entregando-se às piores devassidões. Os criados não suportaram a conduta tirânica e malévola por muito tempo. Joseph e eu fomos os únicos a ficar. Eu não tinha coragem de abandonar a criança. E além disso, como sabe, tinha sido criada com Hindley e perdoava seu comportamento mais do que um estranho seria capaz.
Joseph ficou para mandar nos arrendatários e nos trabalhadores, já que era sua vocação estar onde quer que houvesse bastante ruindade a censurar. Os maus hábitos e as más companhias do patrão eram um exemplo e tanto para Catherine e Heathcliff. O tratamento que ele dispensava a este último era bastante para transformar um santo num demônio. E, na verdade, parecia que o garoto estava mesmo possuído por algo diabólico naquele período. Ele se comprazia em ver Hindley degradando-se irremediavelmente, e seu mau gênio e ferocidade eram a cada dia mais notáveis. Não tenho nem como tentar lhe descrever a casa infernal em que vivíamos. O pároco deixou de nos visitar, e por fim ninguém decente se aproximava de nós, a menos que as visitas de Edgar Linton à senhorita Cathy possam ser consideradas uma exceção. Aos 15 anos, ela era a rainha da região. Ninguém se comparava a ela, e se tornou uma criatura convencida e voluntariosa. Confesso que não gostava dela. Agora que já não era mais criança, censurava com frequência, tentando dar um jeito em sua arrogância. Mas Catherine nunca demonstrou antipatia por mim. Era maravilhosamente fiel às antigas amizades. Até Heathcliff ocupava o mesmo lugar entre os seus afetos, e o jovem Linton, apesar de toda a superioridade, teve dificuldades para causar uma impressão semelhante. Ele foi meu último patrão. Ali está o seu retrato, sobre a lareira. Antes ficava pendurado ao lado do de sua esposa, mas o dela foi removido. Do contrário, o senhor poderia ter uma ideia de como era. Pode vê-lo? A senhora Jean ergueu a vela e distingui um rosto de feições suaves, por demais parecidos com a jovem de Heights, mas de expressão mais pensativa e agradável. Era um homem de boa aparência. O cabelo, longo e claro, encaracolava-se levemente nas têmporas. Os olhos eram grandes e curiosos, o rosto, de modo geral, quase que gracioso demais. Não me surpreendia que Catherine Earnshaw tivesse esquecido seu primeiro amigo por um rapaz como aquele. O que me surpreendia e muito era que ele, com uma mente que correspondia à sua pessoa, pudesse ter gostado de Catherine Earnshaw, tal como eu imaginava que ela fosse. Belo retrato, comentei com a governanta. É fiel? É, respondeu ela. Mas ele tinha melhor aparência quando estava animado. Essa é a sua expressão do dia a dia. Faltava-lhe ânimo em geral. Catherine mantivera contato com os Linton desde aquelas 5 semanas na casa deles. E como não tinha intenção de mostrar seu lado selvagem em sua presença, e tinha o bom senso de se envergonhar de ser rude quando invariavelmente só recebia gentilezas, foi aos poucos impondo sua presença aos velhos com uma cordialidade engenhosa. Conquistava, ao mesmo tempo, a admiração de Isabela e o coração do irmão. As conquistas a lisonjearam desde o início, pois era muito ambiciosa, e a levaram a adotar uma dupla personalidade, sem que pretendesse exatamente enganar a ninguém. Onde eu via Heathcliff ser chamado de jovem vulgar e delinquente, e pior do que uma besta, tinha cuidado de não agir como ele. Em casa, porém, sentia-se pouco inclinada a se comportar com uma polidez que só faria provocar risos e a controlar uma natureza desregrada, quando isso não lhe traria crédito nem elogios. O Sr. Edgar raramente reunia coragem para visitar Wuthering Heights abertamente. Tinha pavor da reputação de Earnshaw e não queria encontrá-lo. Ainda assim, era sempre recebido com nossas melhores tentativas de cordialidade. O próprio patrão evitava ofendê-lo, sabendo o porquê de suas visitas, e se não conseguia ser amável, pelo menos não se intrometia. Acho que as visitas não agradavam a Catherine. Ela não era ardilosa, nunca era coquette e, obviamente, era contrária a qualquer encontro entre seus dois amigos, pois quando Heathcliff demonstrava desprezo por Linton na presença deste, ela não concordava, como fazia em sua ausência, e quando Linton revelava sua repugnância e antipatia por Heathcliff, ela não ousava tratar seus sentimentos com indiferença, como se a depreciação de seu companheiro de infância não tivesse qualquer consequência para ela própria. Ri muito de suas perplexidades e problemas secretos, que ela em vão tentava esconder de meu escárnio. Parece cruel da minha parte, mas Cathy era tão orgulhosa que se tornava impossível apiedar-me de suas aflições, enquanto não aprendesse a ser um pouco mais humilde. Por fim, ela passou a confiar em mim
e se abrir. Não havia mais ninguém a quem pudesse pedir conselhos. Certa tarde, o Sr. Hindley tinha saído de casa e Heathcliff aproveitou para dar a si mesmo uma folga. Já estava com 16 anos essa altura, acho, e mesmo sem ter feições desagradáveis nem ser intelectualmente deficiente, conseguia suscitar uma repugnância física e mental, de que seu atual aspecto não guarda qualquer traço. Em primeiro lugar, já não se viam mais os bons resultados de educação que recebera. O trabalho árduo e contínuo que começava cedo e terminava tarde extinguira qualquer curiosidade que um dia tivera pelo conhecimento e qualquer amor pelos livros ou pelo aprendizado. O senso de superioridade que demonstrava na infância, advindo da predileção do velho Sr. Earnshaw, desvanecera. Durante muito tempo, lutou para se manter no mesmo nível de Catherine com relação aos estudos, e acabou cedendo com um pesar profundo, ainda que silencioso. Cedeu por completo, porém, e não havia como convencê-lo a dar um passo na direção do progresso, quando sentia que devia, necessariamente, rebaixar-se ainda mais. A aparência pessoal casava, então, com a deterioração mental. Adquiriu um andar desleixado e um aspecto ignóbil. Sua predisposição, naturalmente reservada, se tornou um excesso quase aparvalhado de morosidade antissocial, e ele aparentemente encontrava um estranho prazer em despertar a aversão e não a estima de seus poucos conhecidos. Catherine e ele ainda eram companheiros constantes, sempre que ele tinha algum descanso do trabalho, mas Heathcliff deixara de expressar com palavras o quanto gostava dela e recuava, com uma raivosa desconfiança de seus carinhos infantis, como se tivesse consciência de que não podia haver satisfação em tanta demonstração de afeto. Na ocasião que acabo de mencionar, Heathcliff veio até a sala e anunciou sua intenção de não fazer nada, enquanto eu ajudava a senhorita Cathy a arrumar o vestido. Ela não contara com essa ideia dele de não trabalhar, imaginando que teria a casa só para si. Conseguiu de algum modo informar o Sr. Edgar da ausência do irmão e estava se preparando para recebê-lo. Cathy está ocupada hoje à tarde? Perguntou Heathcliff. Vai a algum lugar? Não, está chovendo, respondeu ela. Então por que está usando esse vestido de seda? Indagou ele. Não vem ninguém aqui, vem? Não que eu saiba, gaguejou a moça. Mas você deveria estar no campo, Heathcliff. Já passou uma hora do almoço, achei que já tivesse ido. Hindley não nos livra com frequência da sua presença maldita, observou o rapaz. Não vou mais trabalhar hoje. Vou ficar com você. Ah, mas Joseph vai contar a ele, disse ela. É melhor você ir. Joseph está carregando lodo no outro extremo de Penistone Crags. Vai ficar lá até escurecer e nem vai saber. Assim dizendo, ele se aproximou da lareira e se sentou. Catherine refletiu por um instante, as sobrancelhas franzidas, achava necessário aplanar o terreno para uma intrusão. Isabella e Edgar Linton comentaram que talvez viessem aqui hoje à tarde, disse após um minuto de silêncio. Como está chovendo, acho que não vem, mas pode ser que apareçam. Se isso acontecer, você corre o risco de levar uma bronca sem motivo. Diga a Ellen para avisar que está ocupada, Cathy, insistiu ele. Não me troque por esses seus amigos idiotas. Às vezes, quase chego ao ponto de reclamar que eles... Mas não vou. Que eles o quê? Exclamou Catherine, fitando-o com uma expressão aflita. Ah, Nelly, acrescentou petulante, tirando a cabeça das minhas mãos. Você penteou tanto meu cabelo que desmanchou os cachos. Já chega, deixe-me em paz. Do que você está a ponto de reclamar, Heathcliff? Nada. Só olhe para o calendário naquela parede. E apontou para uma folha emoldurada perto da janela, prosseguindo. As cruzes marcam as tardes e as noites que você passou com os Linton. Os pontos marcam as que passou comigo. Está vendo? Marquei todos os dias. Sim, que tolice! Como se eu reparasse nisso, replicou Catherine num tom enfastiado. E qual o propósito disso? Mostrar que eu reparo, disse Heathcliff.
E por acaso eu deveria passar todo o meu tempo com você? Indagou ela, cada vez mais irritada. Que benefício isso ia me trazer? Sobre o que você fala? Até parece que é burro ou um bebê, a julgar pelas coisas que diz para me divertir ou pelas coisas que faz? Você nunca me disse que eu falava pouco ou que minha companhia não lhe agradava, Cathy, exclamou Heathcliff muito agitado. Não chega a ser companhia quando a pessoa não sabe nada e não diz nada, murmurou ela. Ele se pôs de pé, mas não teve tempo de continuar expressando seus sentimentos, pois ouviram-se as patas de um cavalo no pátio. Após bater de leve na porta, o jovem Linton entrou, o rosto radiante de satisfação ante o inesperado convite que recebera. Sem dúvida, Catherine notou a diferença entre seus amigos, enquanto um entrava e o outro saía. O contraste lembrava o que existe entre uma região montanhosa e desolada de minas de carvão e um vale bonito e fértil. A voz dele e a maneira como a cumprimentou acentuavam a diferença. Tinha um tom de voz doce e suave, e pronunciava as palavras como o senhor faz, ou seja, de modo menos áspero do que a gente daqui. Não cheguei cedo demais, cheguei? Indagou ele, lançando-me um olhar. Eu tinha começado a limpar e arrumar umas gavetas na extremidade do aparador. Não, respondeu Catherine. O que está fazendo aí, Nelly? Meu trabalho, senhorita, respondi. O Sr. Hindley me dera ordens de sempre estar presente durante as visitas que Linton resolvesse fazer. Ela se aproximou de mim e sussurrou irritada às minhas costas. Saia já daqui, você e os seus espanadores. Quando temos visitas na sala, os criados não ficam esfregando e limpando o mesmo cômodo. É uma boa oportunidade agora que patrão não está, respondi em voz alta. Ele detesta que eu fique mexendo nestas coisas em sua presença. Tenho certeza de que o Sr. Edgar vai me desculpar. Detesto que você fique mexendo nessas coisas na minha presença, exclamou a imperiosa mocinha, sem dar ao convidado o tempo de responder. Cathy ainda não recobrara a calma após a breve discussão com Heathcliff. Lamento muito, senhorita, foi minha resposta, e prossegui dedicada com a tarefa. Supondo que Edgar não pudesse vê-la, Catherine arrancou o pano de minha mão e me beliscou com toda a força no braço. Já lhe disse que não gostava dela e sentia satisfação em frustrar sua vaidade. De vez em quando. Além disso, o beliscão tinha doído muito. Então levantei e me gritei: Ah, senhorita, onde já se viu? Não tenho direito de me beliscar e não vou tolerar isso. Não toquei em você, sua mentirosa! Exclamou ela, os dedos prontos para repetir o beliscão e as orelhas rubras de raiva. Nunca consegui esconder sua ira, que sempre deixava seu rosto em brasa. O que é isto, então? Retorqui, mostrando uma marca roxa bastante nítida como prova do que fizera. Cat bateu o pé. Hesitou por um momento. E então, impelida de modo irresistível por seu espírito malcriado, deu-me um tapa na cara, uma bofetada que fez com que meus olhos se enchessem de lágrimas. Catherine, querida Catherine, intercedeu Linton, bastante chocado com a dupla demonstração de falsidade e violência por parte de seu ídolo. Saia da sala, Ellen! Repetiu ela, tremendo dos pés à cabeça. Ao ver minhas lágrimas, o pequeno Harrington, que me seguia por toda parte e estava sentado perto de mim no chão, começou a chorar ele próprio e a reclamar entre soluços da tia Cat malvada, o que dirigiu ao coitado sua fúria, segurou pelos ombros e o sacudiu até que o pobrezinho ficasse lívido. Edgar, impensadamente, segurou as mãos dela para soltá-lo. No instante, uma das duas mãos se soltou e o jovem, estupefato, sentiu a pesar sobre sua orelha com uma força que não poderia ser confundida com brincadeira. Ele recuou, consternado. Tomei Harrington nos braços e fui para a cozinha com ele, deixando a porta entre os dois cômodos aberta, pois estava curiosa para ver como resolveriam aquela desavença. O visitante, insultado, foi até o lugar onde havia deixado o chapéu, pálido, com o lábio trêmulo. Isso, pensei comigo mesma. Aceite a advertência e vá embora. Que sorte a sua ter tido a oportunidade de ver um lampejo de como ela realmente é. Aonde é que você vai? Indagou Catherine, avançando na direção da porta. Ele desviou e tentou passar. Não pode ir embora! Exclamou ela com energia. Posso sim, e vou.
respondeu ele num tom de voz triste. Não, insistiu Cat, agarrando a maçaneta. Ainda não, Edgar Linton. Sente-se. Não vai me deixar num estado destes. Eu teria uma noite terrível e não quero ter uma noite terrível por sua causa. Como posso ficar depois que me agrediu? Indagou Linton. Catherine não respondeu. Você me deixou com medo e com vergonha de você, prosseguiu ele. Não volto mais aqui. Os olhos da mocinha começaram a brilhar e suas pálpebras a tremer. E mentiu deliberadamente, acrescentou ele. Não, exclamou ela, recobrando a fala. Não fiz nada deliberadamente. Bem, vá se quiser, vá embora logo. Deixe-me aqui chorando e vou chorar até adoecer. Catherine se deixou cair de joelhos junto a uma cadeira e começou a chorar com vontade. Edgar se manteve firme em sua decisão até chegar ao pátio. Ali, hesitou. Resolvi encorajá-lo. Ela é terrivelmente caprichosa, senhor, disse-lhe. Pior do que uma criança mimada. É melhor ir para casa, do contrário, é capaz de adoecer só para nos deixar preocupados. O pobre rapaz olhou de soslaio pela janela. Tinha tanta força de vontade para ir embora quanto um gato teria para deixar um rato semi-morto ou um passarinho comido pela metade. Ah, pensei, não há salvação possível para ele, está condenado e se atira ao seu destino. E assim foi. Virou-se abruptamente, correu de volta para casa e fechou a porta atrás de si. Quando entrei um pouco depois para avisá-los de que Earnshaw voltara completamente bêbado, disposto a brigar com todo mundo, seu estado de espírito habitual nessas condições, vi que a altercação só resultara numa intimidade maior, romper a casca da timidez infantil e lhes permitira deixar de lado o disfarce da amizade, confessando-se enamorados. A notícia da chegada do Sr. Hindley fez Linton correr para o cavalo e Catherine para o quarto. Fui esconder o pequeno Harrington e tirar as balas da espingarda do patrão, com a qual ele gostava de brincar em tais momentos de agitação insana, pondo em risco a vida de qualquer um que se metesse na sua frente, ou mesmo atraísse por demais sua atenção. Eu tivera a ideia de tirar as balas para que ele causasse menos danos se resolvesse atirar.